Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu tenho que falar de um incidente que aconteceu na semana passada e eu precisava me questionar aí nesses dias, depois que passou tudo que o incidente que aconteceu, eu precisava questionar algumas coisas e até às vezes me vem recordações do passado, tá? É, e assim, é um bom momento que a gente tem para poder pensar sobre algo que acontece na vida da gente, tá? E antes que eu fale muito sobre isso, é... curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Turma, hoje eu vou colocar a imagem de um jogo antigo que meu tio curtia. Meu tio que foi embora na semana passada, tá? Sim, eu tô falando logo de cara pra vocês o que aconteceu. Por causa disso, eu imagino que vocês pensam, pô, e os familiares, né? Sim, os familiares. A esposa do meu tio, as filhas dele, entendeu? Sofreram bastante. Minha avó também sofreu bastante, entendeu? E a sensação de algo estar faltando na família trouxe uma sensação de perda. Eu até tava pensando, cara, no momento que eu tava jogando do Dark Souls 2, que eu tava até farmando pra poder chegar ter o meu personagem que eu acabei perdendo, né? Eu até pensei em trazer pra cá e eu vou até deixar aqui alguns momentos para poder passar a sensação de um Hollow, né? De uma pessoa Hollow, um indivíduo que foi e acabou virando uma casca, que é uma sensação que a gente sente quando a gente perde alguém que é importante na vida da gente, tá? Só que eu acho também que a gente tem certos momentos que a gente não precisa levar tanto tudo a sério dessa forma. Eu acho que a gente pode ser um pouco leve, até para poder superar uma situação de tristeza e trazer recordações do passado de alguma coisa que seja boa. Por isso, especialmente por isso, eu estou aqui com o jogo River Raid de Atari, tá? Eu pensei em fazer esse jogo porque o meu tio gostava muito de River Raid e não de River Raid, mas gostava de jogos de avião, essas coisas todas assim, né? E como era da época dos anos 80, essas coisas assim, eu pensei em trazer o River Raid por recordação aí dessa época, tá, cara? Até para poder meio que conversar com vocês a situação do que aconteceu, tá? Não exatamente disso, porque, bom, a premissa aí do que aconteceu, basicamente eu contei pra vocês. Mas, especialmente, chega uma parte da nossa vida que a gente tem que fazer questionamentos se as companhias estão boas, se o relacionamento está bom, se o relacionamento familiar está legal. Não em si desse que está acontecendo, tá, gente? Mas vou dizer assim, chega uma fase na nossa vida que a gente precisa dar um giro pra gente mudar a rota e, assim, ser melhor do que já foi, entendeu? Eu penso nisso porque, sabe, nesse tipo de situação é bom a gente, vamos dizer assim, ser cuidadoso com a nossa vida e com a vida das pessoas que estejam próximas da gente, entendeu? Familiares, essas coisas todas assim. Porque é muito fácil a gente perder esse laço, entendeu? É muito fácil. E
Eu me questiono muitas vezes por causa do meu próprio passado, de coisas que aconteceu e tudo bem, ficaram no passado. Mas ainda assim, às vezes, a gente tem que fazer as pazes com o nosso presente e com o nosso passado também, gente. Por mais que as coisas não sejam daquilo do jeito que a gente quer, com as pessoas que a gente costuma conhecer. Conhecer? Não. A gente vive. As coisas não são do jeito que a gente quer, muitas vezes, entendeu? Certas coisas a gente precisa meio que entender a situação e tentar ser mais leves assim, entendeu? Porque a vida em si tem muitas coisas que a gente tem que passar para poder assim, para poder ter uma segurança, para poder ter um certa, como é que eu vou falar, gente? Tá me faltando a palavra. A gente precisa passar por certos sacrifícios para a gente poder ser uma pessoa melhor, para poder crescer. É isso que eu tô tentando dizer, entendeu? E, e eu pensei muito nisso quando, antes de ir no evento onde que a gente estava fazendo uma despedida aí do meu tio. Eu tive um momento comigo mesmo, que eu me questionei. Como às vezes eu faço, entendeu? Não só dessa situação, mas tem certos acontecimentos que acontecem na vida da gente que a gente passa e a gente precisa pensar se aquilo realmente necessariamente a gente precisava passar. Não é o caso dessa situação porque não tem como evitar isso. Mas tem certas outras coisas que a gente consegue evitar sim, entendeu, gente? A gente consegue evitar. Causalidades, situações de saúde, tem coisas que a gente acontece quando no meio que a gente vive que infelizmente acontece, entendeu? Infelizmente acontece. Agora, as outras coisas do dia a dia, a gente pode, de certa forma, evitar, entendeu? E, de certa forma, eu trouxe o River Raid aí por ser um jogo simples, por ser um jogo que é fácil de jogar, por ser um jogo que era da minha infância e eu precisava fazer as pazes com o meu passado, entendeu? E pensar que tem certas coisas que acontecem que não tem nada a ver com a gente, entendeu? A gente faz o nosso esforço, a gente faz a nossa parte, mas o que tiver que acontecer vai acontecer, não importa o que a gente faça. Causalidade, ela acontece, entendeu? E de certa forma é uma mensagem que nós devemos dar a nós mesmos, as pessoas que a gente convive. E por isso mesmo a gente tem que ter um certo cuidado com a nossa vida, entendeu? Eu tô falando meio como um paizão, assim, como um tio mesmo, não sei. Pô, por cuidado mesmo, entendeu? E a vida, cara, a vida é muito foda. A vida é muito foda, entendeu? A vida é muito bonita, assim, muito bela, assim, entendeu? Muito chique. E tem pessoas, bom, na época, por exemplo, da pandemia, que poderia estar aqui, não estão, doença, enfim, acontece, né? Infelizmente bate na porta da pessoa e aconteceu, entendeu? Aquele ator lá, Paulo, não sei como é que chama, um ator de comédia super legal, infelizmente foi uma grande perda aí, tá? E teve um dublador também que fazia a voz do Mel Gibson e outros personagens legais aí, como o Kurt Russell, né? Muitos outros vozes incríveis, né, que ele fez, mas, bom, foi embora, gente. Aí eu sinto falta, sabe? Às vezes eu sinto falta dessas personalidades que elas se vão assim.
A gente não vai poder ter o contato. Um exemplo mesmo era o cara que fazia a voz do Al Pacino, né? Chama. Deixa eu até ver aqui com vocês pra poder explicar isso. O nome dele. Olha lá, ó. Ricardo Schnetzer, né? Ricardo Schnetzer, tá? E eu vi até o sobrinho dele sofrendo por causa da perda, né, velho? Que coisa, né? E alguns anos atrás foi David Bowie. Muitos anos, né? Quase 10 anos. Enfim. Isso acontece, né, gente? Infelizmente acontece que a gente pode fazer melhor assim, às vezes é tentar ter uma vida melhor. Pra vocês que não chegaram aí nos 30 ou nos 40 aí, cara, ou se já chegaram, estão fazendo essa transição, tem certos momentos que às vezes você se pergunta, nossa, mas minha vida tá assim, eu queria ter feito muitas coisas e não fiz, né? Ou será que eu sou bom mesmo? Às vezes a gente se pergunta muito nisso, né? Extremamente normal, viu, gente? Extremamente normal isso que acontece, esses questionamentos, entendeu? E nesse tipo de situação, acho que às vezes é perguntar se. Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Se, cara, você é exatamente da forma que você pensa. E é. Ou se isso é artificial, entendeu? Muitas vezes eu me pensei quando cheguei essa fase aí, tá? E tem certas coisas que são artificiais, viu, gente? Tem certas coisas que foram impostas pra gente e isso às vezes acaba se tornando um espectro que boicota a gente de fazer certas coisas boas na vida da gente, entendeu? Então, eu peço assim, encarecidamente pra vocês, pra que tenham uma vida legal, cara, ter uma vida melhor, sabe? Eu penso nisso porque quando meu avô foi embora, isso há muitos anos, eu era bem novo na época, ele queria voltar pra casa, mas eu sabia que não tinha jeito, entendeu? Não tinha jeito dele voltar. E eu sofri por causa disso, porque não ia voltar mais. Mas aí é a hora de você pensar, gente, eu preciso ser cuidadoso com a minha vida, eu preciso cuidar das coisas que eu gosto, eu preciso valorizar as coisas que eu acho interessantes na vida. E muitas vezes eu faço essa reflexão e percebo que as coisas que acontecem na minha vida, algumas são artificiais e eu posso superar elas. Porque não é de mim que vem algumas certas situações, mas é do próprio ambiente que vive numa sensação de medo contínuo, entendeu? De um terror contínuo, da sensação de ver consigo mesmo, entendeu? As coisas podem ser melhores, viu, gente? Por mais que a situação às vezes não agrada tanta gente, as coisas podem ser melhores pra gente. A gente tem que sair falando isso pra todo mundo. Mas tem certos momentos que a gente precisa ressaltar isso. Eu acho que esse é um dos momentos que eu precisei aí ressaltar isso. Enfim, gente, momento para pensar. Um grande abraço para vocês e até a próxima.